Boa noite, gente. Boa noite. Sempre que eu venho para este lugar, neste lugar, eu fico nervosa, mais vermelha do que de costume, a boca seca, morro de medo de vocês, nem imagino. Mas o meu coração disse sim para hoje estar aqui nesse lugar. E para mim é um desafio, porque quem já está aqui há mais tempo sempre me ouviu falar sobre temas especiais. Eu sempre fugi dos temas do Evangelho. E aí, a razão disso, ao longo da minha fala, vocês vão conhecer. Quem aqui presente recebeu o papel, leu e de alguma forma entrou em contato com as perguntas que estão nele? Ótimo, vocês vão me ajudar a caminhar de um outro ponto. Quem não leu, vai acompanhando passo a passo. Eu não estou com as perguntas aqui, mas eu vou responder as minhas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse mandamento, eu tenho quase que certeza absoluta que foi no colégio. Ainda pequena, eu estudava em colégio de freiras, porque eu não venho de uma família tradicionalmente religiosa. E os meus pais me colocaram para estudar no colégio religioso de freiras para que eu pudesse pelo menos entrar em contato com alguma coisa de religião. E do jeito que foi falado, não me entrou não. E o tempo foi passando, e eu fui percebendo que havia uma revolta dentro de mim quando eu dizia assim, ouvia assim, o maior mandamento. Aí eu dizia, Senhora, quer mandar até em quem eu vou amar? A quem eu devo amar? Que é isso? Cadê a minha liberdade? Onde é que ela fica? Onde é que ela está? Muitos anos depois, trabalhando o autoconhecimento, eu pude ver que é uma questão minha, uma briga minha, uma questão de autoridade. Não vou entrar nesse tema específico, senão eu vou fugir, né? E Deus. Quem é Deus? Eu lembro muito bem, isso foi uma coisa, eu era pequena, minhas irmãs também, a gente tinha aula de religião e a minha irmã perguntou, disseram pra gente que a gente podia perguntar o que a gente quisesse. E aí ela perguntou se Jesus e Deus eram as mesmas pessoas. E aí a freira na frente de todo mundo, não sabia quem era, mas assim, curtiu com a cara dela. E desde aí ela entrou e não mais externou isso. Nós éramos crianças e essas coisas elas vão marcando, elas vão ficando fortemente em nós. E o primeiro contato com Deus, para mim, eu não sei se alguém aí vai se sentir espelhado em mim, que Deus era um ser, que para mim era um ser, de preferência aquele velhinho de barba branca, com um cajado, sentado num trono fantástico e que estava me espreitando o tempo inteiro. O que é que eu estava fazendo, se estava fazendo coisa boa, se estava fazendo coisa ruim, como era, como não era, e eu morria de medo dele. E tinha muita raiva dele também. Porque essa foi a primeira imagem, a primeira figura de Deus que ficou em mim. E para completar, já na fase adulta, aos 28, 29 anos, na minha concepção equivocada, Deus levou um sobrinho muito amado de 4 anos. E aí eu me revoltei mais ainda. E também foi a partir desse momento que eu fui atrás de me espiritualizar. E aí eu comecei a ouvir a coisa diferente. Deus, o que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Entrou, mas fui caminhando também, né? Mas é uma coisa diferente que já dá para começar a pensar de uma forma diferente. E fui também
começando a ter a compreensão das leis divinas, que também me chegaram na infância, na adolescência, tudo muito no piloto automático. E no primeiro momento, a que mais me interessava, ou as que mais me interessaram, foram as leis da pluralidade das existências, da ação e reação, da pluralidade dos mundos habitados, porque foi no momento de dor, a partir da perda de um ente querido, que eu fui buscar alento para minha dor. E essa lei de hoje, ela também ficou, mas não com tanta profundidade. Não me interessou muito naquele momento. E os anos se passaram mais um pouquinho. E num momento difícil da minha vida, quando eu já, depois de muitos anos de casada, eu estava me sentindo infeliz, eu entrei em contato com essa lei e o que me marcou nela foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo. Aí a coisa começou a fazer um sentido diferente. Olha só, eu preciso me amar primeiro. Eu só vou poder amar o outro depois que eu me amar. Depois que eu estiver preenchida aqui dentro. E isso não é ser egoísta, que foi mais um dos equívocos que eu coloquei na minha cabeça. Que aí eu preciso amar o outro, eu preciso fazer pelo outro, eu preciso estar disponível para o outro, e a mim, nada. E aí a gente vai caminhando nisso e começam a vir outras informações interessantes. Deus está dentro de você. Deus está em você. Você está em Deus. Você está no outro. O outro está em você. Aí a cabeça da gente, a minha, né, começou a... É muita confusão. E aí eu fui ouvindo explicações que foram chegando devagarinho e eu fui podendo processar primeiro a nível mental. E eu gosto muito de falar aqui, quem já ouviu, me perdoe, vou repetir. Eu ouvi algumas metáforas que eu achei super interessantes. A metáfora do sol, eu já falei aqui, vou repetir, que Deus é a bola do sol. E nós, cada um de nós, é um raio do sol. Então, nós estamos nele, ele está em nós estamos no outro, o outro está em nós. E isso começou a fazer sentido. Aí eu vi outra que dizia assim, Deus é o oceano, é como o oceano. E cada um de nós é uma onda do mar. Novamente, estamos todos. Somos um só. Não existe a ilusão da separatividade, que é ela que balança a gente muito. A gente se separa. E aí a gente se distancia uns dos outros. A gente se distancia de Deus. Me preparando, lendo para trazer a fala da noite de hoje, eu li uma frase que ela dizia assim, não se amar é não honrar a centelha divina que é você. E isso calou muito fundo aqui no meu coração. E fui pesquisar mais para trazer um pouco mais de informação para vocês. Pedi a inspiração, né, dos mestres, dos mentores. E entrei na questão da autoestima, do amor próprio. Como será que nós estamos em relação a isso? E nas leituras eu pude ver que todos nós, sem exceção, em algum nível, temos um grau de baixa autoestima. Em algum ponto específico, ou em alguns pontos específicos, nós temos
baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela vem a partir de um lugar bem profundo, bem escondidinho nosso, que é da inaceitação da nossa sombra, da escuridão que ainda está em nós, da destrutividade que habita ainda em cada um de nós e que nós escondemos muito bem escondidinhos dos outros, mas de nós não. E aí, a partir desse ponto interno, a partir desse lugar, a gente começa a se sentir desmerecedor de ter o melhor. Não merecemos, não é justo. E nós sabemos ser cruéis conosco mesmos, com maestria. De uma forma geral, vivemos no piloto automático e não entramos em contato com essa realidade. Mas a partir do momento em que a gente se permite se olhar com muita honestidade, com muita coragem, porque precisamos de coragem, porque traz dor para a gente entrar em contato com a destrutividade que é em nós, fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa separatividade. E eu vou contar um segredo para vocês. Não sei se vão achar ruim, mas eu vou falar. Nós estamos fazendo um trabalho aqui no grupo com os trabalhadores do Paz e Bem. E nós estamos trabalhando os 7 pecados capitais. E foi muito interessante a nossa primeira experiência. Posso falar? Está olhando para mim assim? A gente pediu para cada um colocar num pedaço de papel, sem que dissessem quem é, quais eram os 3 mais fortes pecados capitais que naquele momento a pessoa tinha consciência de ter. E o campeão, quase ao concurso, de 36, 35, o orgulho ganhou. Então, como não termos destrutividade? Se esse pecado capital, não gosto dessa palavra não, gente, mas é assim, né, quer falar, pecado capital, Terminologia. É a terminologia, que a gente pode começar a mudar. Então, assim, o orgulho gera destrutividade em nós. Cada um aí, né, como é para vocês, cada um responda para si mesmo, entrar em contato com essa sua destrutividade. Como é para você experimentar, chegar para alguém muito amado e dizer: eu ainda tenho isso muito forte dentro de mim? Será que dá para experimentar fazerem isso? O que é que vocês acham? Quem achar que pode, por favor, levante a mão. Bem pouquinhas, gente, ainda. Mas é isso mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente faz esse exercício, essas distorções internas, elas vão perdendo a força. Quanto mais a gente guarda só pra gente, mais forte ela fica. Então, a gente pode encontrar um amigo, uma amiga, um profissional, um grupo já mais complicado, mas aos pouquinhos a gente começa a se mostrar. E aí a gente vai relaxando. Vai relaxando e isso vai perdendo a força dentro da gente. Eu digo isso, gente, porque faz anos que eu faço essa experiência. E só falta me desmanchar e me derreter todinha, mas vou. E digo para vocês que hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa que sorriu mais, que brinco mais, que amo mais, que digo mais que amo. E isso faz toda a diferença na vida da gente. Tem um outro ponto que é interessante em relação à questão do amar a si mesmo. Eu estou pegando no amar a si mesmo, gente, porque eu só posso amar a Deus e ao outro depois que eu me amar. Certo?
Porque senão, se eu não me amo, eu não estou amando a Deus que está em mim. Eu não estou amando a parte do outro que está em mim, do outro que sou eu. Então, o trabalho, pelo menos nesse momento em que nós nos encontramos, e se todos vocês estão aqui, vocês não estão por acaso. Nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos no fluxo divino, no movimento constante e incessante que é a vida e que somos nós. E se todos estão aqui hoje, é porque era exatamente para estar aqui e para ouvirem isso, nem que seja num primeiro nível, para começar a mexer lá dentro. Nem que seja só aqui no nível mental, no nível do pensamento. Como é que eu me comporto na vida quando a gente pode ter uma baixa autoestima, ou a gente pode ir para o movimento contrário, se achar a última Coca-Cola do deserto. E aí ir atrás das vantagens todas, e aí a gente deixa os outros em desvantagem. A gente vai para a vaidade, e aí a gente está na distorção. Mas tudo isso, gente, se alguém aqui está nesse movimento, estamos todos nesse movimento. Uns mais, outros menos, uns já têm mais consciência, outros têm menos consciência, mas podem ter certeza de que nós somos um potencial infinito de possibilidades. E que aquela pessoa mais cruel hoje, ela tem dentro dela esse mesmo potencial que nós temos. E que um dia, todos, e inclusive essas pessoas que ainda pulsam nesse lugar, também acessarão isso. Isso para mim é uma notícia assim fantástica, que dá para a gente poder viver, se permitir viver, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Somos aprendizes ainda. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente falar aqui é com o autorrespeito em... Eu não sei, eu acho que aqui ninguém é assim como eu já fui pior, hoje eu estou melhor. Bem boazinha. Eu dou sim quando eu quero dar um não, e dou um sim com muita raiva. Mas eu dou esse sim porque eu tenho a ilusão, eu tenho a fantasia de que se eu der um não, aquela pessoa não vai mais nem olhar para mim. Ela não vai mais gostar de mim. Ela não vai mais me amar. E isso é pura ilusão, gente. A gente pode dar um não. A gente pode ser verdadeiro. Tudo depende da maneira como a gente fala com o outro. E colocar limite é fácil? É tão difícil para mim que eu tenho 2 filhos adultos. A filha tem 29, é psicóloga, e disse assim: mãe, teu grande defeito foi ter colocado pouco limite. Podia ter dado mais limite. E dar limite é dar amor. O meu convite é para que todos nós possamos exercitar, dar o não, colocar limite, se respeitar, olhar para o que não é legal, olhar para a nossa destrutividade. Tenho ciúme, sim, eu tenho. Morro de ciúme do Jânio. Gostosão do Bangu, morro de ciúme. E olha, eu estou dizendo para vocês. Ele não está, não, ele sabe, ele é o mais, esse coitado sabe bem direitinho. Então assim, poxa, eu sou ciumenta, estou ciumenta ainda, e aí eu vou morrer por causa disso, mas dentro dessa história toda, né, dentro do meu processo pessoal, então esse ciúme vem do que? Da menos-valia.
Eu acho que todas as mulheres são lindas, maravilhosas, gostosas e inteligentes. E eu sou o fim da picada. Entendeu? Então é assim que a gente se movimenta. Eu estando nesse momento agora, tendo essa bênção de estar falando isso aí para vocês todinhos, isso vai minimizar essa força dentro de mim. Eu tenho certeza que vocês estão sendo usados para isso. É a esperança, né? Então, gente, como fazer, né? Auto-observar-se o tempo inteiro. A gente não se observa. A gente não olha pra gente. A gente não sabe como é que a gente... Eu nesse movimento desse exercício que eu pedi para vocês responderem, eu nunca, de verdade, tinha entrado em contato dessa forma, como eu entrei agora quando eu estava me preparando para falar para vocês, escrevendo essas perguntas. Foi aí que eu me aprofundei e mergulhei em mim em relação a essas questões. E aí o convite é revisão diária. Santo Agostinho fala, toda noite, antes de dormir, repasse o seu dia. Veja como você agiu. E aí eu ainda vou um pouquinho mais, né? Veja qual a sua intenção em cada ação desse dia. Nós somos, gente, um solo fértil, que ainda as sementes não foram colocadas, mas que borbulham, esperando que essas sementes venham e coisas novas possam brotar. Coisas fantásticas e maravilhosas que somos nós, que estão dentro de nós e que nós ainda não acessamos em função de acharmos equivocadamente que a única verdade que existe é que eu sou destrutivo e não sou mais nada. Comece a olhar para as coisas boas que tem em você. Se permita olhar e admirar, honrar isso em você. Não permita mais que uma característica ou algumas características negativas dentro de você tirem de você a possibilidade de ser feliz, de amar, de ser amado, de amar a Deus, de amar ao próximo. Se abram para as possibilidades, para o movimento da vida. Nós somos fluidos. Nós somos capazes de nos transformarmos. Jamais capazes de transformarmos os outros, mas a nós mesmos. Essa possibilidade é 100% garantida. Que vocês possam levar com vocês, no coração e na mente, o desejo sincero de dar o passo em busca de vocês mesmos, do amor a vocês mesmos, para que vocês possam efetivamente amar a Deus e ao outro e também poderem receber o amor. Muita paz.